Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Instrumentalidade na Prática do Assistente Social. Então, partindo do entendimento do estudo social como uma apreensão da realidade, como um conhecimento profundo, buscando ali a essência de uma forma crítica para se construir um saber, identificando ali os problemas e as potencialidades, fazendo ali uma descrição analítica de apreensão. Nós vamos agora falar sobre perícia social, laudo social e parecer social. A perícia social, como já mencionamos anteriormente, é um estudo social, é a atividade, é a busca do conhecimento, a busca da essência da realidade. No âmbito judiciário, a perícia ela diz respeito a uma avaliação, a um exame ou vistoria. E a finalidade dela é subsidiar uma decisão que, via de regra, é judicial. Então, aqui a gente já percebe que a perícia ela não é uma demanda nossa, uma demanda que parte do assistente social, mas sim uma demanda que a gente recebe, ela não é uma iniciativa do assistente social, ela é uma demanda que é provocada ali por um agente externo, tá? A perícia, a perícia realizada pelo assistente social é chamada de perícia social e ela é realizada por meio de um estudo e implica na elaboração de um laudo social e na emissão de um parecer. Tanto o laudo social quanto o parecer social são atribuições privativas do assistente social. Tá? Fávaro explicita que o laudo social, quando ele é parte de um processo, ele é um documento que pode ser utilizado como prova e que vai dar suporte à decisão judicial. Então, aqui eu já friso a importância do sigilo profissional, tá? Lembra que a gente já conversou sobre isso, que durante a produção do documento é o profissional que vai decidir o que pode ou não pode conter no laudo social, no relatório social, levando-se em consideração a questão do sigilo profissional, tá? O laudo social é o registro que documenta as informações significativas que foram recolhidas através do estudo social e poderá ser finalizado com interpretações e análises, Só lembrando que o laudo, ele não é uma descrição do estudo social. Você não vai pegar tudo que você colocou no estudo social e vai colocar no laudo social. Não. Você vai colocar aquilo que é pertinente, Aquilo que deva ser colocado porque vai trazer, uma importância para fundamentar o teu parecer social, o registro da tua opinião técnica, certo? Tá? Opinião técnica, não opinião pessoal. A gente já conversou também em relação a isso. É na parte final do laudo que geralmente se faz o registro do parecer social. O parecer social ele tem caráter conclusivo, ou seja, possui, ele traz o ponto de vista do profissional de serviço social que o realizou, mostrando assim que o profissional chegou a uma conclusão baseada em tudo o que foi estudado e analisado. Tá? Para registrar o laudo social, o assistente social ele terá por base os conteúdos que foram obtidos, diante de quantas entrevistas ele realizou, de quantas visitas, de quantos contatos ele fez, quantos estudos documentais e bibliográficos, Então, é importante que a gente se atenha a essa questão. Às vezes a gente recebe uma solicitação para elaborar um relatório social, um laudo social, dentro de um prazo determinado, um prazo ali de 5 dias, de 10 dias. Cabe a mim, enquanto profissional, determinar o meu tempo necessário para que eu produza esse documento,
Porque eu vou precisar colocar no meu laudo a minha metodologia. E aí eu vou colocar lá que eu realizei uma visita domiciliar. Gente, eu pelo menos, pra mim, é muito difícil você conseguir produzir um laudo social, um relatório social, realizando uma única visita domiciliar. Até porque você não consegue coletar todas as informações em um único momento. O teu objeto de pesquisa, ele pode ainda estar envolvido emocionalmente, pode estar sendo influenciado pelo meio. Então, há a necessidade de você buscar mais informações, mais subsídios, realizar inclusive 2, 3 visitas domiciliares. Além disso, realizar visita institucional, realizar entrevista, certo? Então, assim, essa é uma orientação que a gente deixa aqui, tá? O laudo social, turma, geralmente ele é apresentado em uma estrutura que possui 5 elementos, que a gente vai estar colocando aqui para vocês, tá? Ele traz a introdução, que é onde vai indicar a demanda e os objetivos, né? No caso, a demanda que vem ali do judiciário, e os objetivos do trabalho, que vem ali normalmente identificado junto com a demanda judicial. Depois vem a identificação dos sujeitos envolvidos. Você vai fazer uma breve identificação de todos os sujeitos que estão ali envolvidos. Você vai analisar as pessoas que estão envolvidas, tanto direta como indiretamente, e que estão incluídas lá no estudo social que você desenvolveu, tá? Que foram teu objeto de estudo, ali de pesquisa, de investigação no estudo social. Depois tem a metodologia, A metodologia você define o que vai ser realizado para a efetivação do trabalho, que pode ser entrevista, visita, contatos telefônicos, estudos documental bibliográficos, assim como também a definição breve de alguns conceitos utilizados na medida em que o receptor da mensagem contida nesse documento não necessariamente tem familiaridade com o conhecimento da área de serviço social. Eu, assistente social, eu tenho que, por obrigação, ter conhecimento da minha área, do serviço social. Porém, o juiz que vai ler, o promotor, o profissional de direito, o advogado, que vai ter acesso a esse documento, ele não necessariamente precisa ser doutor em conhecimento social, em conhecimento da área do serviço social. Então, existem alguns conceitos que a gente precisa trabalhar, Por exemplo, se eu for falar de CRAS, se eu for falar de PAIF, de PAEF, eu preciso conceituar, que é um serviço de atendimento especializado à família, que trabalha com situações de violações de direitos, Então, existem alguns conceitos que eu preciso colocar de uma forma mais clara, para que aquela pessoa que vai ter acesso a esse documento entenda com clareza aquilo que eu estou querendo passar, Às vezes você coloca, uma família em situação de vulnerabilidade social, tá? O que é? Qual é a situação de vulnerabilidade social, ou de risco pessoal e social? É o uso abusivo de álcool e droga? É a situação de violência física contra idoso? Violência patrimonial? É uma violência doméstica? É a perda de um benefício assistencial? É uma violência, um conflito familiar? Eu preciso especificar qual é a vulnerabilidade social. Eu não posso jamais perder de vista qual é a questão social, que é a nossa matéria-prima, que é o que vulnerabiliza o sujeito, certo? Então, eu preciso trabalhar alguns desses conceitos que para nós, enquanto assistentes sociais, é claro,
mas que para quem vai ler não é tão claro assim. E por isso eu também preciso fazer uma definição desses conceitos, né? Uma definição breve, certo? Tá? Na estrutura aqui do meu lado social, que é como se fosse um relato analítico, que é uma construção histórica, né, da questão estudada e a condição atual do sujeito envolvido, certo? Então, quando eu for registrar os aspectos socioeconômicos, culturais, que são permeados ali pela minha análise interpretativa e conclusiva, né, que vai ser ali o parecer social, eu preciso colocar ele de uma forma que também fique clara para que a pessoa que vai ler, né, tenha essa compreensão, né, tenha esse entendimento, tá? Então, aqui como quinta estrutura, né, a gente tem o parecer social, tá? O parecer social, de acordo com Fávero, é registrado na parte final do laudo e esse parecer ele vem para sintetizar a situação, né, nele apresentada de forma breve, né, trazendo ali uma breve análise e vai apontar conclusões ou alternativas, né? Lembra que quando a gente fez o estudo social, a gente colocou, identificamos situações de risco que possivelmente poderiam ser encaminhadas ali para o CRAS ou para o CREAS, né, para a proteção social básica ou para a proteção social especial. Então, no parecer, ele vai apontar essas conclusões e ele vai indicar, inclusive, algumas alternativas que expressarão o posicionamento profissional frente ao objeto de estudo, tá? O parecer social, ele também pode ser realizado por determinação judicial, onde o assistente social ele vai se basear para sua emissão em conteúdos de documentos que já constam ali nos autos do processo, ou em informações complementares, tá? E Fávero, ela ainda nos traz que o assistente social, ele sempre que realiza um relatório, né, um laudo, um parecer social, ele está exercendo um papel de intermediador entre o indivíduo e a família, né, envolvidos ali na ação judiciária, né, e o promotor e o magistrado, certo? Então, o laudo, ele pode ser utilizado como prova. Isso vai depender da leitura do magistrado. E se nesse processo de efetivação do estudo social, registro e sentença, não houver possibilidade de diálogo entre os envolvidos, há um risco de uma interpretação ao equivocada. Então, por isso, eu preciso utilizar de tantos e quantos instrumentos eu julgar necessário para produzir o meu laudo social, o meu relatório social, para que no meu laudo eu emita o meu parecer social técnico, tá? Porque eu, enquanto assistente social, eu preciso ter o meu compromisso ético, político e técnico. Se eu não tiver esse compromisso, a minha ação ela vai servir apenas para dar uma resposta para a instituição, né, só para cumprir uma solicitação que me foi feita pela instituição, tá? E isso eu, enquanto profissional, eu posso ser punida, né? Eu posso ser disciplinada ou responder a algum processo ali diante do meu órgão fiscalizador, tá? Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu for emitir o meu parecer. Ele precisa estar com base nos valores, nas verdades. Eu jamais vou estar fraudando informações, vou estar negligenciando informações, tá? O parecer social, ele é uma opinião fundamentada, né, que o assistente social vai emitir sobre a situação que ele analisou, tá? Ele vai trazer esclarecimentos, análises baseados em conhecimento específico do serviço social. E o parecer, ele vai fornecer elementos
por exemplo, para a concessão de benefícios ou recursos materiais, exemplo a nível da previdência, da assistência social ou da saúde, né? Isso por quê? Porque ele tem um caráter conclusivo e indicativo, né? Eu posso concluir, eu posso encaminhar, né? Encaminhar para o serviço da saúde, para o serviço da previdência, da assistência social, né? Trazendo ali sugestões e indicações para a solução do conflito, né? Ali é da minha situação estudada, né? Da minha questão social. E outra coisa, nada de parecer psicossocial, tá? Não existe assinatura conjunta, é parecer social. Nenhum outro profissional pode assinar o mesmo parecer social que o assistente social, tá? Então, o laudo social ele tem como especificidade o judiciário ou previdenciário, requer um maior aprofundamento na descrição dos fatos, uma formação de juízo, de saber e exige um rigor teórico, metodológico e ético-político. E o parecer social é a síntese do registro e análise do corpo do laudo, né? É uma manifestação da questão estudada, né? E a parte conclusiva ou indicativa, né? Que vai trazer ali também, possivelmente, alguns encaminhamentos para resolver, né? Para minimizar a questão social que foi estudada, certo? Então, na estrutura do laudo, né, na introdução, você vai colocar, por exemplo, verificação de denúncia de possível maus tratos contra um pensionista. Possivelmente na solicitação já vai vir, né, que foi, por exemplo, através da realização de visita para recadastramento da pensionista realizada pelo servidor tal, foi levantada a possível hipótese de que a pensionista poderia estar sendo vítima de maus tratos, né, e por isso foi solicitado essa perícia, né, social, né, para produzir esse laudo social, tá? Na identificação, você vai colocar o nome da pensionista, data de nascimento, né, bem como os outros sujeitos, né, que vão estar envolvidos, né, por exemplo, um neto, né, um filho, né, dessa pensionista. Aí você vai partir para a metodologia, né, por exemplo, no dia tal, realizamos uma visita domiciliar para pensionista, fomos atendidos pela sua neta, né? No dia tal, realizamos uma nova visita domiciliar, no dia tal, foi realizada uma entrevista, né, um contato telefônico com o filho da pensionista que reside em outro estado, né? Foi realizado uma visita institucional ao posto de saúde para identificar junto ao agente comunitário de saúde ou a enfermeira se já percebeu alguma suspeita de maus tratos e conforme relato da enfermeira e do agente de saúde, né, identificamos tais situações, né, relatados por esses profissionais, né, em relação à situação ali dos maus tratos, certo? Quais foram as condições quando a gente chegou lá na visita, né? Que condições que a idosa estava, se ela estava alimentada, se ela estava higienizada, né? Se ela estava num espaço confortável, se ela apresenta alguma doença, alguma deficiência, se ela faz o acompanhamento médico especializado, né? Se ela está recebendo visita, né, do médico, do enfermeiro, do agente de saúde, né, porque a gente precisa fazer essa ponte também ali na saúde, né, que quem é responsável pela ficha de notificação de violência, né, no caso, nesse exemplo de maus tratos que eu estou dando aqui, tá? Se essa idosa tem outros filhos, né, que moram com ela ou que moram em outro estado, né, se eles trabalham, como é que se dá essas relações, se elas são fragilizadas, se ela não mantém contato com nenhum deles, né, de que forma que ela relata essa situação, o que isso significa para ela,
né? Como é que é a relação dela com essa neta que reside com ela, né? Que é o principal cuidador dela, tá? Você vai colocar também as situações de moradia. É importante também nessa situação, né? Para saber se a idosa mora de favor, né? Se ela mora ali num cômodo que foi construído para ela, né? A gente tem a realidade de idosos que não tem casa própria, que moram ali num quartinho arranjado. Então isso é importante, né? A gente está colocando, né, ali no nosso laudo social, né? A gente elencar essas situações de habitação, de higiene, são situações relevantes, né? Por exemplo, se a idosa ela faz uso de fralda geriátrica, né? E aí digamos que você percebe o mau cheiro, né? A falta de higiene, aí é um indicativo, né? De possível negligência, né? Ali um descuido de higiene que precisa ser analisado, né? Ver o condicionante da renda da família, se a única renda é a pensão, né, dessa idosa, né, que ela recebe ali via previdência, né, se ela está tendo seus direitos garantidos, né, ou se está havendo alguma violação de direitos, né. Todo esse levantamento a gente fez lá no estudo social e aí a gente está trazendo agora para a estrutura do laudo, porque é importante, né? A gente está exemplificando aqui uma denúncia de maus tratos, né? Que possivelmente essa idosa ela está sendo vítima, né? Então a gente precisa elencar todas essas informações. E aí lá no parecer você vai colocar o que você evidenciou, né? Evidenciou-se através da visita domiciliar, que a família ela é vulnerável economicamente, emocionalmente. Há uma fragilidade de vínculos familiares, né, e afetivos, né, relações conflituosas, né, a renda é insuficiente para pagar uma cuidadora especializada para essa idosa e que sua principal cuidadora, que é sua neta, né, tem dificuldade de se relacionar com ela, né. Enfim, segundo os dados colhidos, né, você pode dizer que raramente desculpa, me desconcentrei aqui, né? Então, falando aqui, ainda em relação às informações que são pertinentes, né? Se, por exemplo, eu fiz 3 visitas e nas 3 visitas eu identifiquei que a idosa não estava só, né? Então, significa dizer que ela não vem ficando só, né, com frequência. Porém, se eu realizei 3 visitas e em 2 eu encontrei a idosa só, né, então aí já há possivelmente o quê? Uma situação de risco. Então essa informação, ela é pertinente, né? É importante que ela esteja elencada ali no seu laudo social e que você coloque no seu parecer social, certo? Você vai colocar que você contatou com a equipe de saúde e que a enfermeira levantou ou não levantou, né, possível suspeita de maus tratos, né, de violação de direitos com essa idosa, tá? Então, você vai sintetizar, né? Você vai pegar ali o estudo social, que é o maior, vai pegar as informações pertinentes, vai colocar no laudo e aí no parecer social você vai fazer um breve resumo, uma breve síntese, né? Você vai sintetizar de uma forma indicativa e conclusiva, ali inclusive fazendo sugestões e encaminhamentos, né? Essas informações que você colocou no laudo social, né? Que foram informações coletadas lá no estudo social, né? Então eu fui, voltei, retornei novamente para vocês entenderem melhor, tá? Então a gente percebe que o estudo social, o laudo social, o relatório social, ele vai variar de acordo com a minha finalidade. Então eu preciso ver quais são as informações que são pertinentes que eu vou colocar no laudo social. No estudo social é mais geral, né? Porque o meu objetivo também ele não vai ser limitado só à minha demanda ali da perícia, né?
No estudo social eu posso perceber outras situações, né, outras possíveis demandas, né, para eu estar fazendo ali os meus encaminhamentos para estar dando esse atendimento integral à família, né, para estar dando esse suporte integral a essa família, né, a esse sujeito investigado, certo? E como é que eu inicio ali o meu parecer? Né? A gente orienta que você utilize-se de palavras, por exemplo, evidencia-se no presente caso, pode-se inferir, né, tal situação, né, diante dos fatos elencados, sugerimos a realização de tal ação, de tal encaminhamento, né, tal acompanhamento, né. Essas terminologias a gente pode estar utilizando no nosso parecer social, né, dando esse aspecto conclusivo e indicativo, tá? Se ainda persistir alguma dúvida, a gente pode estar tirando essa dúvida na assessoria especializada, né? É uma situação que a gente só consegue vivenciar melhor na prática, quando a gente estiver elaborando, né, o nosso documento, o nosso laudo social, o nosso relatório social, que é o que a gente vai ver na próxima aula, né, que a gente vai estiver colocando o nosso parecer social, é que possivelmente as dúvidas elas vão surgir. Aí vocês podem estar entrando em contato para a gente estar tirando, reforçando essas dúvidas, esse conteúdo e tirando as possíveis dúvidas de vocês, tá bom? Então, a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser falar um pouco sobre o relatório social. Beijos!